Meus amigos, boa noite para todos. Eu fico muito feliz de mais uma vez poder comparecer à Winterthur no SEAC, ser recebido pelos amigos queridos da Suíça, país pelo qual eu tenho um profundo respeito em virtude da seriedade do trabalho que tem sido realizado nessas terras. O tema da nossa reflexão da noite talvez seja um dos mais profundos da doutrina espírita. Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4, o seguinte: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Dois pontos. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 7, o codificador afirmou: portanto, o Espiritismo é obra do Cristo. Ele mesmo, o Cristo, o preside, assim como preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e a regeneração que prepara o reino de Deus na terra. Já no livro A Gênese, no item 42, o codificador conclui: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade quem preside ao grande movimento da regeneração, a promessa do seu advento se encontra realizada, porque de fato ele, o Espiritismo, é o verdadeiro Consolador. Diante de afirmativas tão claras, tão incisivas de Allan Kardec, surge uma profunda pergunta: por que é o Espiritismo o Consolador prometido, segundo os moldes do capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João? Para isso, nós precisamos falar um pouco sobre a estrutura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente os 4 capítulos. Porque todos nós somos espíritos num processo multimilenar de crescimento e aprendizado espiritual. Todos já passamos por múltiplas experiências na área religiosa, já aprendemos muitos conceitos e alguns de nós ainda se encontram emocionalmente vinculados a alguns elementos religiosos do passado. Mas é preciso considerar que a doutrina espírita vem propor uma renovação, uma evolução do pensamento religioso humano. E como ela faz isso? Já no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca um item chamado a aliança entre a ciência e a religião. Com esse singelo item, o codificador já deixava claro que a doutrina espírita seria companheira, colaboradora da ciência. Jamais o espiritismo menosprezaria qualquer descoberta
ou qualquer trabalho sério feito pela ciência dos homens. Por outro lado, o codificador também deixa claro que a ciência necessita muito e muito do auxílio, da ajuda da doutrina espírita, se ela quiser cumprir a sua função humanitária. Por isso é um trabalho de cooperação. Com esse item, o codificador afastava os fantasmas do fanatismo religioso. Quantas criaturas foram queimadas, perseguidas, mortas, por conta do fanatismo religioso, do crer sem pensar, do convite à fé, mas de uma fé cega, de uma fé irrefletida, de uma fé que tem medo da pergunta, que tem medo dos questionamentos. Então, na doutrina espírita, o questionamento seria estimulado. Não o questionamento irresponsável e irreverente, mas o questionamento sério, sincero, de quem de fato quer aprender algo, de quem de fato quer viver de um modo melhor. Por isso, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ficava claro que o Espiritismo não vem abrir nenhuma guerra, nenhuma disputa com a ciência, com a lógica, com a filosofia. Pelo contrário, ele estimula as pessoas a pensarem, a refletirem, a irem a fundo no pensamento, a saberem o porquê das coisas. Isso seria fundamental, porque nós não poderíamos dar um novo passo em direção à evolução do pensamento religioso sem abandonar essas amarras do passado. Mas no capítulo 2, o codificador faz uma nova proposta. O capítulo se chama Meu Reino Não É Deste Mundo. E neste capítulo há um item chamado O Ponto de Vista. É um capítulo curioso, porque quem oferece uma mensagem do mundo espiritual é um espírito de uma rainha. E ela vem falar sobre a diferença entre realeza no mundo físico e realeza no mundo espiritual. Porque muitos que saem pelo tapete vermelho do mundo chegam ao mundo espiritual pela porta dos fundos. Nem sempre aqueles que foram aplaudidos, que receberam troféus, que receberam os louros, os aplausos dos homens, chegam em condições boas ou dignas no mundo espiritual. Não raro, aqueles que foram menosprezados, desconsiderados, ou que sequer foram vistos, chegam no mundo espiritual numa condição luminosa, porque construíram por dentro. É assim que Kardec fala da realeza espiritual. E ao falar da realeza espiritual, ele propõe um novo olhar sobre Jesus. Daí o item, o ponto de vista. Se Jesus for analisado de um ponto de vista puramente humano, nós não veremos senão o Galileu que viveu 2000 anos atrás. E é possível que ingenuamente, eu diria quase que tolamente, comparemos Jesus a algum outro filósofo que passou pelo mundo. No entanto, Kardec olha para essa figura de um ponto de vista espiritual. E de um ponto de vista espiritual, a figura de Jesus cresce exponencialmente, revelando-se a sua realeza espiritual, a sua grandeza espiritual. Os seus atos, a sua vida e as suas palavras são colocadas numa nova perspectiva. Não numa perspectiva do mundo, mas numa perspectiva do espírito imortal. Então,
Jesus assume uma condição difícil de ser enxergada, eu diria, difícil de ser entendida, a menos que nos coloquemos desse ponto de vista. A menos que avaliemos do ponto de vista espiritual. Mas no capítulo 3, Kardec propõe um novo elemento, renovador. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E fala de um universo infinito, grandioso, repleto de seres. Seres inteligentes da criação. Filhos de um só Pai. Fala de uma família universal. Seres que se manifestam de maneiras muito diferentes, que possuem corpos diferentes, de acordo com o ambiente onde eles vivem, mas todos guardando as mesmas características, os mesmos potenciais espirituais. E então, nós somos convidados a ampliar a nossa mente e não mais pensar num Deus que seja o Deus de um povo, no Deus que seja o Deus de uma língua, no Deus que seja, pior ainda, o Deus de uma igreja, mas a pensarmos em um Deus universal. Num Deus sem fronteiras. Não só sem fronteiras terrenas, mas um Deus sem fronteiras cósmicas. É preciso um crescimento espiritual muito grande para ter essa percepção cósmica que a doutrina espírita nos convida a ter. E é o que está no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas diante de um universo tão grandioso, diante de um universo tão magnífico como esse, bastando lembrar que o sistema solar mais próximo do nosso, o mais próximo, o nosso vizinho, está a 42 anos-luz de nós. Se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz, demoraríamos 42 anos para chegar no vizinho. Então, como conciliar um universo tão grandioso com uma ideia de um Deus tão pequeno? De um Deus sentado num trono, de um Deus que tem preferências, de um Deus que se irrita, que culpa, que condena. Como conciliar? Impossível. Essa visão grandiosa do universo nos força a imaginar um Deus infinito, um Deus soberanamente justo e bom, um Deus que cuida, que é providência, mas que é também previdente, de um Deus que se manifesta nos mínimos atos, nos mínimos acontecimentos, por conta da sua inteligência suprema. E é assim que Kardec lista os atributos desse Criador, e nós somos quase que convencidos, de pronto, de que nenhuma das concepções de Deus no mundo são capazes de atender aos requisitos, aos atributos de Deus listados pelo codificador. Naquele momento ficava claro que as religiões precisavam crescer, precisavam se aperfeiçoar, que o pensamento religioso precisava dar um passo adiante, se quisesse sobreviver. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec conclui o pilar da obra falando da necessidade de muitas vidas, a pluralidade das existências. Ninguém pode ver esse reino grandioso de Deus se não nascer de novo. Uma vida é muito pouco.
diante de um universo tão grandioso, que podemos? Com uma só vida. Muitas encarnações, muitas vidas, muitas experiências, em vários locais, em vários ambientes. Algumas muito diferentes das outras, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso espírito, para que possamos adquirir experiências que nos coloquem em condições, dizem os espíritos, de assumir o nosso papel na criação. Diante desse quadro, o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo é curioso, porque ele parece não ter lógica, não seguir uma lógica dos capítulos anteriores. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Nós nos perguntamos o que fez o codificador deslocar esse capítulo em especial, colocando depois desses 4 e antes do capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E quando nós começamos a ler, nós vamos perceber por quê. Ele mesmo nos diz no capítulo 6, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai os homens para os verdadeiros princípios da lei de Deus, os verdadeiros princípios da lei, e consola pela fé e pela esperança. É o Consolador, porque no capítulo Bem-aventurados os aflitos, o que a doutrina espírita faz é dar um novo significado para a dor. Um novo significado para o sofrimento. Pensemos. Na filosofia materialista, que é a filosofia dominante no mundo, nós somos levados a crer que a vida se inicia no berço e termina no túmulo. Todos os seus vínculos afetivos começam no berço. E todos terminam com a morte. É preciso muita fé. Eu diria uma fé cega para acreditar nisso. Porque cada um de nós vai olhar para suas famílias e sabe como que funcionam os laços afetivos nas famílias. Algumas pessoas da família nós temos pouquíssima ligação. Com outros, nós temos uma ligação afetiva que não sabemos explicar. Se todos os laços afetivos nascessem no berço, todos seriam iguais. Então você teria maior afetividade com quem você mais conviveu. E isso não é uma verdade. Mais do que isso, se tudo que nós aprendemos a partir do berço, como que encontramos crianças com 4, 5 anos de idade, falando 3 idiomas? Tocando instrumentos como se fossem concertistas experientes, com 30, 40 anos de experiência. De onde veio esse conhecimento? Porque alguns têm extrema facilidade para aprender determinadas coisas, enquanto outros têm extrema dificuldade. Então, um exame da vida como ela é revela que essa perspectiva materialista não é suficiente.
É preciso encarar as coisas de um ponto de vista espiritual. E de um ponto de vista espiritual, sabemos que somos espíritos imortais numa grande jornada de aprendizado e de aprimoramento. Diante disso, o que é a dor? O que é a vida humana diante da eternidade do espírito? Diante do infinito que nos espera, que são 20, 30 anos de sofrimento. Se nós, no mundo espiritual, programamos de nascer numa determinada família, onde ficou definido que alguns iriam antes e outros viriam antes, o que será a perda de um ente querido quando pensamos da perspectiva do espírito imortal? Se não uma provisória despedida, cheia de saudade, é claro, com dor, com pesar, mas não um caminho sem saída. É assim que no capítulo Bem-aventurados os aflitos, Kardec escreve sobre o bem e o mal sofrer, sobre causas atuais e causas anteriores da aflição. Começa a dar um novo significado para o sofrimento, para a dor, para as dificuldades, tornando-nos mais fortes, mais preparados para as dificuldades e lutas da vida física. Porque tomamos consciência que a experiência na carne é uma ligeira viagem. A nossa verdadeira morada é o mundo espiritual, não é o mundo físico. Os nossos verdadeiros laços estão firmes no mundo espiritual. Os espíritos que se amam sempre se buscam e sempre se encontram. Sempre estão juntos, auxiliando-se mutuamente. E depois de falar de bem-aventurados os aflitos, Kardec fala do Cristo Consolador. Aí sim, seleciona algumas mensagens do Evangelho de Jesus que passa a fazer sentido. Só fazem sentido se vistos dessa perspectiva que o Espiritismo nos coloca. A perspectiva da imortalidade, a perspectiva da reencarnação, a perspectiva do progresso espiritual, do aprimoramento espiritual. E isso significa um ganho até mesmo nas filosofias espiritualistas. Filosofias espiritualistas temos várias, mas algumas nos deixam confusos, porque algumas falam de imortalidade, mas não garantem que a nossa individualidade será preservada. Em algumas filosofias, depois da morte, você perde a sua individualidade, então de que vale o esforço? De que vale o sacrifício do aprendizado? De que valem as conquistas individuais se todas serão perdidas? Na doutrina espírita, o conceito de progresso espiritual coloca toda a nossa vida em perspectiva. Cada elemento do nosso destino tem um propósito. E um propósito visto de um nível superior. E é sobre isso
que nós gostaríamos de falar. Essa foi só uma introdução. Nós temos percebido que o volume de conhecimento que um espírita tem necessariamente não reflete a qualidade de vida espiritual que ele tem. Porque qualidade de vida espiritual não é o tanto que você sabe, é o tanto que você vive. É como você vive. É como que você olha para as coisas. E quando Kardec diz que o Espiritismo é o consolador prometido, ele não é um consolador porque simplesmente traz todos esses conceitos que nós falamos aqui. Ele é o consolador prometido porque traz algumas ideias que são grandiosas, mas que são misericordiosas. Vamos falar de algumas delas. A primeira delas é a ideia de um Deus providência divina. Isso está muito claro no capítulo 3º do livro A Gênese do Codificador. Nós não temos um Deus que é um robô. Algumas concepções de Deus o colocam como se fosse uma máquina. Alguém que estabeleceu leis gerais que funcionam por si mesmas. E é essa ideia que o codificador vai apontar como um gravíssimo erro. E nos mostra um conceito de providência divina. De um universo mergulhado no fluido cósmico. Todos os atos, todos os pensamentos, todos os mínimos gestos sendo acompanhados e dirigidos pelo Criador, que acima de tudo é Pai. Portanto, essa ideia é profundamente consoladora. Porque ela nos leva a pensar, nós nunca estamos sozinhos. É impossível estar sozinho. Nós sempre estamos acompanhados. Porque estamos mergulhados no amparo do Criador. Não há nada fora dele. Tudo está abarcado, envolvido pela sua ação, pelo seu pensamento e pelo seu amor. E mais do que isso, toda a criação funciona segundo um plano que é de inteligência máxima. Porque Deus é inteligência suprema. Isso nos faz pensar como é difícil ver inteligência nos acontecimentos da nossa vida. Não estamos dizendo daqueles acontecimentos que nós provocamos com a nossa irreflexão, com a nossa imprudência. Estamos dizendo daqueles fatos que fogem ao nosso controle. Há sempre uma inteligência suprema conduzindo cada elemento. Por isso, ter qualidade de vida espiritual é ser capaz de perceber essa inteligência que dirige a nossa vida. Nos menores atos. Você sai de casa e naquele dia encontra com determinadas pessoas. Emmanuel afirma, cada dia tem as suas características magnéticas. Cada dia é portador de um conjunto de lições específicas. Mas para quem está atento. Porque nada transcorre ao acaso.
Nós estamos num plano profundamente inteligente que nos dirige. Mas não bastasse esse acompanhamento direto, pessoal do Criador, há ainda outros elementos que precisamos considerar. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos, e sobretudo na obra de André Luiz, que o Espírito se irradia como uma chama. E que o pensamento é semelhante a uma onda eletromagnética que se propaga. E nós ainda estamos pensando que o Espírito precisa comparecer aqui. Ele precisa vir aqui para ter alguma atuação sobre nós. Mas basta que ele irradie o seu pensamento. E quão mais superior é o Espírito, mais poderosa é a irradiação do seu pensamento. De onde ele estiver, basta ele irradiar o seu pensamento. E ele nos envolve completamente. Nos inspira com ideias, nos inspira com sentimentos. E nesse sentido, nós também precisamos concluir que estamos sobre o amparo de orientadores espirituais. Todos nós. A nossa encarnação não é fortuita, não é obra do acaso. A nossa encarnação integra uma teia, um conjunto de encarnações. Pessoas que nasceram conosco, mais ou menos na mesma época, que vão se relacionar conosco, que vão se encontrar conosco, que vão interferir na nossa vida, que vão aprender conosco e que vão nos ensinar, que vão nos desafiar, mas que estarão juntas conosco, num conjunto simétrico, planejado, com um tempo definido. É preciso enxergar sabedoria nisso. É preciso enxergar inteligência nisso. Mesmo lendo na literatura espírita, nem sempre nós assimilamos essas ideias. Mas o fato é que as nossas encarnações, porque são solidárias, como diz o codificador, possuem um plano pedagógico. Basicamente, dizendo de uma forma mais simples, ninguém está passeando aqui. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está ligado a essa ou aquela pessoa de improviso. Tudo está sob uma tutela espiritual. Quanto mais progride o espírito, mais responsabilidades ele assume em tutelar os seus irmãos que estão abaixo. Porque o universo é solidário. Há uma solidariedade, uma lei de cooperação que une todos os seres e coisas da criação. Nós estamos a cada segundo sendo acompanhados e monitorados, sem o percebermos. Mas é um acompanhamento e um monitoramento repleto de amor, porque nós somos integralmente respeitados. Em virtude da lei do livre-arbítrio, não é permitido a nenhum deles que decida por nós. Podem nos inspirar, podem nos aconselhar, podem apelar para o nosso coração, para o nosso sentimento, mas não podem decidir por nós. Mas é muito triste
quando mesmo depois de ter contato com a doutrina espírita, nós não conseguimos sentir essas coisas. É preciso sentir essas verdades. Porque o Espiritismo só se transforma em consolador quando essas verdades são sentidas no nosso coração. Sentir-se acompanhado, sentir-se tutelado, sentir que a nossa vida não transcorre de um acidente para outro. Pelo contrário, todas as experiências chegam quando estamos preparados para extrair dela o melhor. Esse é um ponto fundamental. Há outro elemento bastante importante. Nós fomos educados a enxergar Jesus simplesmente como um líder religioso, quase que um símbolo religioso, uma figura puramente humana, puramente religiosa. Mas, na perspectiva do Espiritismo, Jesus é um consultor. É um irmão mais velho. Tão mais experiente que nós. Tão mais experiente. Mas que nem por isso deixa de nos acompanhar. Ele é o responsável pelos caminhos da evolução de todo o planeta. Portanto, nenhum de nós está ao léu. O mundo não caminha sem um rumo, sem um propósito, sem um plano. Pelo contrário, há uma direção, há uma condução, há um tempo para cada coisa. Acontece que o nosso tempo é diferente do tempo de Jesus. Porque nós nos impressionamos com 40 anos, 50 anos. Como se isso fosse muito. Mas quanto tempo esperou o Cristo para que tivesse no mundo a espécie humana? Bilhões de anos. Bilhões de anos. Quando o Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, se encontra com o Cristo, ele diz: está no teu querer. Você pode me seguir agora ou daqui a milênios. Porque a perspectiva de tempo dos espíritos superiores é diferente da nossa. Eles não têm a ansiedade que nós temos. E eles sabem que o amadurecimento espiritual leva tempo. É da lei. Amadurecer leva tempo. Ninguém sai da infância espiritual para a maturidade espiritual num piscar de olhos. Muitas vidas são necessárias. Muitas experiências são necessárias. Algumas delas, experiências desafiadoras, que nós consideramos como mal. Porque o ser humano, na sua visão limitada e restrita, e é o que dizem os espíritos, eles nos dizem assim: imagine os espíritos superiores como alguém que está vendo de cima de uma montanha muito alta. E imagine a pessoa que está viajando no pé da montanha.
É claro que quem está no alto da montanha tem uma visão que abarca. Ele sabe qual é o contorno da estrada. Ele sabe quais pontos serão trilhados. Ele sabe quanto tempo vai se gastar para chegar de um ponto a outro. Porque a visão é mais ampla. Quem está viajando nem sempre tem a visão. Então, para nós seres humanos, profundamente apegados ao corpo, profundamente apegados à experiência material, a pior coisa que pode acontecer é a morte física. Para os espíritos, a morte física não é um problema. Há outros perigos muito maiores. Por exemplo, o da inconsciência. Porque quando nos entregamos à inconsciência, nós podemos dormir por muitas vidas. Não há nenhum problema. A providência divina tem uma paciência infinita. O difícil são os corações que nos esperam. Porque há corações nos esperando. Há corações nos aguardando. Muitos de nós estamos aqui patrocinados, avalizados. Recebemos um empréstimo, uma intercessão espiritual, por amor. Porque alguns corações aguardam o nosso despertar. Mas o despertar, para ser proveitoso, tem que ser um despertar na carne. Porque despertar no mundo espiritual é quase que uma exigência. Não tem jeito. Depois que você desencarna, para começar, depois que a gente desencarna, todo mundo vira médium. Porque todo mundo vê espírito, ouve espírito, conversa com espírito, não é? Todos. Então a gente vira médium assim que desencarna. É mais fácil despertar. O difícil, o desafiador, é despertar enquanto estamos na jornada da vida física. Porque aí é preciso desenvolver dois elementos importantíssimos: confiança e gratidão. Confiança é um regime de cooperação mútua com Deus. Nós aguardamos dele alguma coisa, mas ele aguarda de nós também. Ele também espera. E gratidão é saber reconhecer o bem, onde todos só veem o mal. Nós vivemos numa sociedade que nos tornou frágil para o sofrimento. A cada vez nós nos tornamos menos preparados para fatos naturais da vida. E a vida é repleta de desafios. A vida é repleta de sacrifícios. Tem dores que são naturais. São dores do processo de crescimento da própria vida física. E por essa razão, o Espiritismo vem trazer uma luz grandiosa, porque nos torna mais fortes, nos torna mais preparados, nos coloca numa maior conexão com o Criador. A doutrina espírita também é o Consolador prometido.
porque ela reforça a virtude. O que mais se ouve hoje em dia é as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem boas. Porque ser bom parece não trazer mais nenhum benefício, nenhum resultado. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força, em que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa, que muitas vezes ser honesto, ser bom, fazer o bem, é quase sinônimo de tolice. Porque o mundo virou o mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem à escondida, com planos, sempre com segundas e terceiras intenções, e muitas vezes com o aplauso das multidões. No entanto, quando olhamos com o olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está na nossa essência. Diz uma história zen budista que um mestre caminhava com seu discípulo pelas margens de um rio. E ele encontrou um escorpião que havia caído no rio e estava sendo levado pelas águas, ia morrer afogado. O que o mestre fez? Pegou o escorpião, tirou da água, colocou na margem. Quando ele colocou o escorpião na margem, ele picou a mão daquele mestre. E aí o discípulo olhou para aquilo e falou assim: mas mestre, que loucura é essa? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? Ele virou para o discípulo e falou assim: você não sabe que é da minha natureza ajudar? A questão é que, por sermos espíritos imortais, por sermos filhos de Deus, que é suprema bondade e suprema inteligência, nós não conseguimos viver se não formos bons. Se nós não perdoarmos, adoecemos. Se nós não exercermos a bondade, sentimos tédio. Se nós não formos fraternos, vamos sofrer de solidão e depressão. O que acontece no mundo, exceção feita dos casos clínicos, que realmente precisam de um remédio, de um acompanhamento médico, é lógico, inclusive psiquiátrico, mas exceção feitas a esses casos, há muitas pessoas experimentando solidão, depressão, amargura, rancor, tédio, porque não estão desenvolvendo seus potenciais de inteligência e de bondade. Felicidade não é o que nós acumulamos. Felicidade é o que nós compartilhamos. Nós sabemos disso. Que adianta um banquete maravilhoso num castelo se você estiver comendo sozinho? O bom da refeição é poder compartilhar. Nós fomos criados para o compartilhamento. Nós fomos talhados para a bondade. É por essa razão que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve um item maravilhoso: o homem de bem. E descreve todas as virtudes que eram possíveis serem colocadas naquele momento sobre o homem de bem. E ele finaliza dizendo: é claro que o homem de bem tem mais virtudes,
Mas aquele que tiver essas está no caminho de adquirir as outras. E nós olhamos para aquele item do homem de bem e imaginamos que se trata de um super-homem ou de uma mulher maravilha. Mas, na verdade, aquele somos nós. Esse é o nosso DNA. Porque nós somos filhos de um Criador que é inteligência suprema e que é bondade suprema. É a nossa natureza. Não dá para negar. O Espiritismo é consolador prometido, porque ele nos dá condições de desenvolver esses potenciais. Então você será bom, porque a bondade é a única coisa que permanece para sempre. Ele nos ensina a ser verdadeiro, porque a verdade é a única coisa que permanece. Não há nenhuma mentira que não seja revelada. Todas serão. Toda mentira fica oculta por um tempo. Depois de um tempo ela vem à tona. Não adianta esconder. Não há segredos de família, não há segredos pessoais. Tudo vem à tona num determinado momento. Tudo vem à tona. Só a verdade permanece. Toda maldade é reparada. Todo mal causado volta para a nossa vida. Toda a nossa ação de prejuízo ao semelhante chega até a nossa vida por uma razão muito simples. É da lei de Deus que cada um de nós atraia somente aquilo que emite. E isso é física, é matemática. Tudo que nós emitimos tem uma frequência, tem uma cor, tem um cheiro, tem peso. E é isso que nós vamos atrair. Por essa razão, as pessoas se queixam de experiências que vivem na profissão, de experiências que vivem no casamento, de experiências que vivem na família, de experiências que vivem na tarefa espírita, esquecidas de que as experiências que nós vivemos são fruto das emissões dessa vida ou de outras. Nós sempre nos encontraremos com aquilo que nós oferecemos à vida. É da lei. Não há punição nisso. Porque isso funciona em todos os lados. Se nós emitimos bondade, a bondade vem ao nosso encontro. Se nós emitimos gentileza, a gentileza vem ao nosso encontro. Se nós emitimos paciência, a paciência vem em nosso socorro. É por isso que há uma profunda consolação nessas ideias que o Espiritismo nos traz, porque ela nos mostra de uma forma muito lúcida e muito clara, não só nas reencarnações, mas muitas vezes em uma vida só. Em uma vida. Mergulhar nas fontes consoladoras da doutrina é enxergar a vida com novos olhos. Você olha para as coisas que acontecem com um novo olhar. Mas isso precisa ser treinado. Isso precisa ser exercitado. Um novo olhar. E o Espiritismo é consolador prometido, porque ele nos revela
talvez o elemento fundamental. O nosso futuro é de suprema felicidade. Não há outra alternativa. Nesse ponto, funcionou o determinismo divino. Não tem escolha. Então, se alguém ficar contrariado, me desculpe. Mas você foi criado para ser infinitamente feliz. Mas foi criado para ser perfeito. O aperfeiçoamento é da nossa natureza. Não tem escolha. Essa é uma seta que nos guia. Nós caminhamos para a felicidade, para o amor, para a sabedoria. E nessa caminhada, a cada passo, nos tornamos mais fortes. Mais fortes. A diferença entre os espíritos superiores, que já se sentem consolados, e nós, é que eles passaram pela experiência. Nós ainda estamos nela. É só essa a diferença. Todos vamos passar. Esses aspectos consoladores da doutrina espírita foram destinados a causar uma revolução no pensamento religioso da Terra. E isso mal começou. Mal começou. Nós estamos ainda na primeira semeadura. Porque a regeneração do mundo passa, segundo o codificador, pela implantação de uma nova moral no planeta. Uma nova ordem moral, que, segundo Kardec, segue o mesmo princípio do movimento que trouxe o ideário de liberdade. Hoje, nenhum povo, pouquíssimas sociedades aceitam viver sob a escravidão. Aceitam viver tolhidas. Todos os povos, todas as comunidades querem a sua liberdade. Liberdade de viverem segundo as suas crenças, segundo a sua vontade, liberdade de se autodeterminarem, mas isso nem sempre foi assim. Agora é a hora de uma nova mudança, porque o novo homem, o ser humano do futuro, será um ser humano que não conseguirá viver sem um alto padrão de moralidade. Não de moralismo, de moralidade. Porque o moralismo é um teatro. O moralismo é um conjunto de atos teatrais para parecer puro. O moralismo tem mais a ver com gestos exteriores do que com sentimento. Tem mais a ver com seguir regrinhas do que com vibrar amor e sabedoria. A moral é diferente. Porque a moral trazida pelo Evangelho e resgatada pelo Espiritismo é uma moral interior. É uma moral que tem sua base no amor ao próximo, no respeito incondicional ao outro, no amor a Deus e no amor a si mesmo. Porque precisamos aprender a nos perdoar.
precisamos aprender a nos amar. Precisamos aprender a ser mais cuidadosos conosco. Não apenas no que diz respeito aos aspectos físicos. Nisso nós já somos tão bons. O que muitas vezes nós somos negligentes para conosco é no cuidado do nosso espírito. Quantos de nós são negligentes na higienização do pensamento, na purificação dos sentimentos, no cuidado para com o seu padrão de vida espiritual? Mas o certo é que no mundo de regeneração teremos criaturas moralizadas, preocupadas com o bem comum, todos preocupados com o bem comum, todos preocupados com o bem-estar do próximo. E então teremos cumprido aquela promessa de Jesus, tal como dito por Allan Kardec, de trazer o reino dos céus para a terra. Porque aí sim, a terra se elevará à escala dos mundos felizes, onde o bem predomina e onde há um intenso trabalho educativo para com o mal que resta. É por isso que, na questão 886, Kardec escreveu: o amor e a caridade. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Mas, na qualidade de consolador prometido, é preciso dizer: ser consolado nem sempre é ser agradado por Deus. O consolo do Criador vem muitas vezes de uma maneira tão sutil e é preciso muita sensibilidade para percebê-lo. É porque, por nos amar, o Criador tem um compromisso com a nossa educação. E ninguém educa dizendo apenas sim. Faz parte do processo educativo levar o aluno de um estágio a outro. E toda vez que nós mudamos de um estágio para o outro, ampliam-se as questões. Vai ficando mais difícil. Porque a pessoa está mais preparada. Ela tem mais condições, mais recursos. E, portanto, cresce a sua responsabilidade. Esse compromisso com a nossa educação espiritual implica que muitas vezes a providência divina nos tira e nos dá. Nos tira, às vezes, aquilo que a gente mais gosta e nos dá aquilo que a gente não quer. Mas, com certeza, sempre que faz isso, faz pensando no ganho de amadurecimento e aprimoramento que o nosso espírito terá. Sempre. É por essa razão que, para exaltar o aspecto consolador da doutrina espírita, Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade, ditou a Francisco Cândido Xavier o poema
Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas dasquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. É esse o sentido da consolação espiritual. Um sentido maduro. Porque nós não podemos imaginar o consolo do Espiritismo como um simples afago que se faz uma criança. Deus não nos quer para sempre crianças espirituais. Nós precisamos amadurecer. Precisamos crescer. E crescer significa ser mais forte. Quando se cresce espiritualmente, aumenta a nossa tolerância, a nossa resistência, a nossa capacidade de renúncia, a nossa capacidade de sacrifício, a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de doação, mas acima de tudo, a nossa fidelidade a Deus. Porque estabelecer uma profunda relação com Deus. E é esse o propósito da doutrina. Nos religar verdadeiramente a Deus. Só se estabelece uma profunda e perene relação com o Criador se nós somos capazes de amá-lo mesmo quando ele nos diz não. É por isso que diz Emmanuel: as determinações do alto são sempre, sempre a nosso favor. Ainda que de momento pareçam contra nós. Nessa nova visão da dor, do sofrimento, do destino, da nossa natureza, o Espiritismo abre um novo caminho para a humanidade inteira. Convida para uma nova jornada. Uma jornada que pode até significar algumas lágrimas, algumas preces, algumas intercessões, mas que seguramente nos transformará
na pedra preciosa que nós somos. Não existem anjos de seda, nem de papel machê. Os espíritos puros são diamantes lapidados, indestrutíveis, porque passaram por experiências bastante dolorosas, desafiadoras, mas conseguiram construir no interior dos seus corações um altar íntimo, onde se comunicam com Deus e onde são capazes de interpretar a vontade divina a respeito das suas vidas. Então, eu espero, do fundo do coração, que nós possamos ampliar a qualidade da nossa vida espiritual, sentindo, não apenas lendo, não apenas pensando, mas sentindo essas poderosas lições da doutrina espírita. Porque são elas luzes que nos guiarão nas noites mais escuras. Muito obrigado.